romance de formação revela o amadurecimento de um ou mais personagens. O leitor se identifica e acompanha o desenvolvimento do protagonista ao longo da obra. Nós convidamos o escritor e editor Miguel Del Castilho para falar sobre esse tema. Miguel, obrigada pela sua presença aqui no Trilha de Letras. É um prazer recebê-lo. Prazer todo meu, sobretudo para falar sobre esse tema tão bacana. Pois é, então, sobre esse tema que é tão bacana e às vezes as pessoas têm dúvida. Romance de formação, romance comum, as diferenças. Na verdade, a ideia de você falar romance de formação é para especificar um tipo de romance que está tratando da formação emocional, às vezes física, intelectual de um jovem, assim, né? De um adolescente, de um jovem e que está passando por, né? Tem um teórico, o Bakhtin, que fala que romance de formação poderia ser romance de transformação também, né? Porque no fundo é uma transformação da vida desse personagem que às vezes é só dele, às vezes é de todo o entorno dele, assim, inclusive do tempo histórico que ele está vivendo, assim, né? Então é um pouco para designar esse tipo de romance que é uma coisa que vem desde a antiguidade, assim, né? Mas ali, quando o Goethe publicou aquele livro do Wilhelm Meister, né? Os Anos de Aprendizagem, do Wilhelm Meister, que é considerado um dos romances de formação paradigmáticos, assim, né? A ideia da formação, da aprendizagem, né? De acompanhar esse personagem que está em transformação ali. E, de certa forma, a gente pode dizer que ele é muito frutífero, ou seja, ele cresce na imaginação do escritor, esse personagem, ele vai realmente se desenvolvendo, ele praticamente cria a vida? Isso, na verdade, é uma coisa que tem a ver com o processo de escrita geral, assim, né? Então, às vezes você tem uma ideia ali do livro, do que você quer construir, mas à medida que você escreve, as coisas quase que vão acontecendo, assim, porque esse personagem, como você falou, vai ganhando uma certa vida, assim, né? Mas isso tem a ver com o trabalho da escrita mesmo, assim, né? Bom, gente, agora chegou a hora da gente apresentar o romance que foi escrito pelo Miguel Del Castilho, cujo título é Cancún. E esse romance aqui, a gente já sabe que ele foi escrito durante uma residência sua na Suíça. Foi isso mesmo que aconteceu? Isso, na verdade, é uma parte dele, né? Eu escrevi alguma parte dele lá, em 2018, na Suíça, nessa residência da Fundação Jean Michalski, e, enfim... E aí, a partir daí, nasceu Cancún. Se a gente tivesse que resumir um pouquinho, dar uma sinopse para o público que está em casa, entender um pouco mais dessa história, do que trata Cancún? O Cancún, ele acompanha esse personagem, Joel, em dois momentos da vida dele. Primeiro, na adolescência, ou na pré-adolescência, ele está ali um pouco perdido na escola, sem se encaixar muito, e também está voltando de uma viagem, voltando com o pai de Cancún, que foi onde o pai morou 4 anos e que é um trecho meio misterioso da vida do pai. Então ele está tentando entender o pai e tentando entender a sexualidade dele também, e ele se encontra num grupo de uma igreja evangélica. Então isso é o que está acontecendo ali com ele na adolescência, tem essa busca da puberdade e da espiritualidade ao mesmo tempo, assim. E por outro lado, o outro tempo do romance, na idade adulta, quando ele está prestes a ter um filho e o pai dele morre. Então, ele está longe da religião também, então ele resolve viajar de volta para Cancún para tentar entender algumas coisas sobre o pai, sobre o tempo que ele viveu lá. Esse romance, ele nasceu também a partir de um conto que você já tinha? Isso, na verdade, ele começa quando esse conto do meu livro anterior, O Restinga, termina. O conto também se chama Cancún, e era uma história que eu gostava bastante, que eu decidi ampliar, assim, acabou se tornando um romance. E será que a gente pode dizer, vou perguntar para eles, pessoal, que esse romance tem um pouquinho de autoficção? Pode ter um pouquinho de Miguel Del Castilho nesse personagem, Joel? Eu acho que quase sempre tem, assim, claro, em diferentes medidas, assim. Tem um escritor que eu gosto muito, o Alejandro Zambra, ele tem um conto que ele brinca um pouco com isso, porque o conto é um jornalista tentando entrevistar um escritor. E o escritor está fugindo um pouco, e quando ele finalmente consegue, o jornalista faz a pergunta clássica, né, que é: quanto de ficção e quanto de realidade tem nos seus livros? E aí ele responde assim, 32%. É uma anedota, assim, mas para falar que eu acho que quando você está escrevendo, sempre
aquilo que você viveu, aquilo que te contaram, aquilo que você viu, e muitas vezes também a própria invenção mesmo, né? São coisas que vão se misturando e tudo vira matéria do romance. Assim, também. O melhor disso tudo é que, às vezes, a gente acha que é autoficção, mas pode não ser. E quantas vezes a gente acha que foi escrito para a gente? Ou seja, a gente se identifica tanto que parece que nós vivemos essa história. Você ouviu já muitas pessoas, leitores, se identificando com Cancún a esse ponto? Sim, alguns sim, mas isso eu acho que é o poder da literatura, na verdade, né? Uma das maiores belezas, talvez, da literatura seja essa possibilidade da identificação de você, da identificação com coisas que você viveu na sua vida e também a possibilidade de você vivenciar o outro, assim, de você olhar para o outro, assim, né? A gente está num momento que a gente está com tanta dificuldade de olhar o outro, assim, né? E a literatura desde sempre traz essa possibilidade, né? Da gente poder experimentar coisas diferentes, assim, e também, ao mesmo tempo, se identificar e trazer aquilo para a nossa vida. Assim. Você falou um pouquinho sobre a relação do personagem com a religião e como é forte em determinado momento da vida dele. O leitor vai perceber isso de forma bem forte? Até que ponto realmente as religiões influenciam muito, até ao ponto de mudar um personagem, transformá-lo? Para o personagem, no caso do Cancún Joel, é bem forte, porque ele encontra ali num grupo de jovens de uma igreja evangélica, ali aqui, no Rio, um espaço de acolhimento que ele não encontrava em outros lugares. Não encontrava junto ao pai dele, não encontrava junto na escola, talvez, e de repente ali ele encontra. Então, isso para ele acaba sendo uma experiência bem importante e que também acaba sendo ao mesmo tempo um certo peso em algumas áreas, por exemplo, na área da sexualidade, ou então em relação ao pai dele, que tem um estilo de vida completamente diferente. Então, isso para ele é bem determinante também. Por que na área da sexualidade seria um certo peso essa relação assim tão forte com a religião? No caso da religião evangélica, ele tinha um certo dogma nesse momento de que não poderia fazer sexo antes do casamento, tudo mais, várias coisas desse tipo, assim, que acabam vindo para ele, assim, e em vez de ser uma coisa que vai guiar ele por um caminho mais tranquilo, isso acaba sendo uma tensão grande para ele por conta da vida dele na escola, com o pai e tudo mais. Então, essas coisas todas vão Essa relação, pois forma. você fala muito também da relação com o pai. Essas relações familiares, elas estão muito presentes em vários romances. E aí eu te pergunto, é uma constante, isso realmente é um atrativo para quem escreve e para quem lê? Eu acho que a família é o lugar que a gente nasce, assim, né? Que a gente não escolhe muito e que a gente passa o resto da vida tentando lidar. Então, de certa forma, acaba sendo tema de muitos romances, porque é uma das relações mais próximas e que estão sempre com a gente, né? O que você diria, por exemplo, do seu romance Cancún para os leitores que ainda não leram a sua história? Ou seja, o que você acha que é o grande tchan, aquilo que atrai mais os seus leitores? O romance é uma busca pelo pai, mas é uma busca pelo pai que acaba sendo, na verdade, um encontro com ele mesmo, com o personagem dele mesmo. E a possibilidade de um olhar mais compreensivo para o pai. Porque ele acaba entrando em contato com uma zona de sombra ali do pai que ele não conhecia muito bem, e ele se irrita muito com isso, e ele despreza isso. Só que, de repente, ele começa a olhar de novo para isso, e olhar para a vida dele mesmo, para as próprias zonas de sombra dele, e a partir disso ele tem um olhar mais compreensivo para o pai. Acho que essa é uma das grandes questões assim, do romance que eu tentei trabalhar, assim, como eu estava falando antes, né? Olhar para o outro e olhar para si, e como a gente consegue fazer esse olhar de uma maneira mais compreensiva, né? Mais amorosa até. Miguel de Castilho, a gente foi ouvir uma outra opinião sobre a questão dos romances de formação. Será que os romances de formação, eles podem realmente alterar, inclusive, a forma dos personagens de uma cultura para outra? Como é que será que eles se formam em outras culturas? Vamos ouvir. O romance de formação passa por um ideal, né, uma ideia que essa cultura tem do que é tornar-se adulto. Né? O romance de formação, por definição, é um romance que começa contando a história de uma criança ou de um adolescente e vai acompanhando esse personagem no decorrer dos anos. Então, é sempre um romance sobre como você se torna adulto. E aí, claro, vai depender do que é tornar-se adulto para que
para que cultura? Né? Para algumas culturas, vamos pensar em culturas indígenas, às vezes o tornar-se adulto pode acontecer num momento, num ritual, aos, sei lá, 12 anos. E para outra cultura como a nossa, por exemplo, em que você tem uma adolescência que vai se estendendo por muito mais tempo do que, vamos pensar, como era no século XIX. Então, ela varia de cultura para cultura e também varia de acordo com a época. Ele não existe, na realidade, como um gênero, porque o romance de formação, ele é, por definição, não por definição, mas ele é quase sempre masculino, porque, em geral, ele começa, né, no final do século XVIII, e aí no século XIX é que vai ter o grande boom desse romance de formação, e ele é sempre pensado, escrito por homens em geral, né, que são quem realmente mais escreve até hoje, e também pensando num personagem masculino. Então, quando eu pensei em escrever o meu romance com Armas Sonolentas, eu pensei, não, eu quero trazer essa ideia do que é se tornar adulto para a vida das mulheres. O que existe até eu acho difícil pensar que ele exista como um gênero, como existe na Alemanha. O que existe, claro, são romances que a gente pode ler como romance de formação. Então, por exemplo, a gente pode pensar na Raquel de Queiroz no Memorial de Maria Moura, né? Que vai acompanhando esse desenvolvimento, inclusive de uma mulher. Mas ele não tem, em muitos aspectos, a estrutura típica de um romance de formação como ele foi pensado na Europa. Miguel, já que a gente estava falando de outras culturas, aí eu te pergunto, você já foi ao México para escrever um romance de formação cujo título é Cancún? Sim, eu tive, na verdade, em Cancún e Cozumel quando eu tinha 7 anos, assim, uma viagem em família. E tem algumas lembranças de lá, algumas memórias que acabaram entrando aqui, assim, claro, retrabalhadas e tudo mais, né? Mas eu tive lá. Quais são as memórias que uma criança de 7 anos traz? No meu caso, tem um pouco a lembrança dessa imponência dos hotéis, assim, né? De ser uma arquitetura muito gigantesca, assim, das pirâmides também, né? Então, acho que tem um pouco essa memória de uma certa monumentalidade, assim, daquele lugar. E também, de certa forma, de uma artificialidade, assim, que é um sentimento que a criança talvez não tenha, eu ali pequeno, não sabia identificar direito, mas eu acho que trazia um pouco isso, uma artificialidade das experiências, das coisas que estavam acontecendo. Assim. E agora a gente vai ouvir a dica literária da nossa produtora Maíra de Assis nesse tema romance de formação. O Trilha de Letras volta já. O romance de formação é criado a partir do amadurecimento do seu protagonista. Por isso que a sugestão de leitura de hoje é essa aqui, Ponciá Vicêncio, de Conceição Evaristo. Através do caminho de Ponciá, suas escolhas, desilusões e decisões, é possível falar da sua trajetória. A autora narra a história de uma mulher negra e descendente de escravos. Agora a gente vai ler um trechinho aqui do livro que, além de tudo, ainda contribui para a formação do leitor. O nome de Ponciá Vicêncio ecoou na estação como um apito do trem e ela nem prestou atenção alguma ao chamado. Andava, chorava e ria, dizendo que queria voltar ao Rio. Luande acercou-se carinhoso da irmã, dizendo-lhe que sabia o caminho do rio e que haveria de levá-la. Ponciá Vicêncio levantou os olhos para ele, mas não se podia dizer se ela o havia reconhecido ou não. Abriu, porém, a trouxa, tirou o homem-barro e perguntou ao irmão se ele se lembrava de vô Vicêncio. Ele, que até então, à custa de muito esforço, tinha um pranto preso, abraçou chorando a irmã. Estamos de volta com o Trilha de Letras, hoje conversando sobre romance de formação com o escritor e editor Miguel Del Castillo. Mas antes de continuarmos essa ótima conversa, nós vamos ver o quadro Dando a Letra, as novidades dos nossos autores. O que tem para nós? Olá, meu nome é Helena Fraga, eu sou escritora, poeta, empresária, mãe e mais um monte de coisa. Hoje eu vim aqui para falar dos meus livros. Meu último livro é esse, Hoje e Sempre, é um livro de poesias que fala sobre o amor. Na verdade, o Hoje e Sempre é uma declaração de amor para o grande amor da minha vida, que
faleceu antes do tempo, então todas as angústias, todas as dores, todas as descobertas de uma mulher de 33 anos que ficou viúva jovem e que perdeu no mesmo dia o marido e o melhor amigo. Esse livro foi lançado esse ano, em 2019, e você pode encontrá-lo em vários lugares, eu já vou falar mais sobre isso. E esse, Ser Feliz é uma Escolha, é meu primeiro livro que eu lancei em 2017, também é um livro de poesia que fala sobre vários aspectos da vida. É um livro mais leve, é um livro que fala do cotidiano. Hoje Sempre é um livro que fala mais profundamente a alma humana. Se você quiser conhecer meus livros, você pode entrar no meu site www.helenafraga.com.br ou aqui em Santos, na Livraria Nobel do Parque Balneário, ou em São Paulo, na Editora Delicata, no site da Editora Delicata. Toda vez que a gente tem um autor falando do livro dele, enfim, a gente fica com essa sensação de que tem muita gente nova no mercado. E você é um jovem autor. Eu te pergunto, quais são as influências dos jovens autores? O que você lê, o que você lia para você se tornar autor? Puxa, é uma pergunta que vai lá atrás, assim, né? Porque eu acho que a gente... Eu acho, assim, trazendo nos temas do livro, que é essa coisa de como as coisas que a gente vive, de onde a gente vem, isso tudo vai se misturando e vai tornando quem a gente é, né? Se transformando quem a gente é. Então, eu, por exemplo, quando estava ali, tive algumas leituras muito importantes na escola, assim, tive ótimas professoras de literatura que traziam, claro, os clássicos, assim, mas também uma coisa diferente. Na faculdade, por exemplo, eu li muito Clarice Lispector, li muito Jorge Luis Borges, são dois autores que talvez tenham me acordado para a possibilidade de escrever ficção, assim, né? O Borges, por exemplo, o que eu escrevo tem pouco ou quase nada a ver com o que ele escreveu, mas a ideia dele, essa ideia de criação de imagens, né, de um imaginário muito rico, é algo que eu carrego comigo, assim, né? A Clarice, né, essa investigação emocional, né, e psicológica dos personagens. Então, isso é o que eu estava lendo quando eu comecei a escrever, de fato, talvez, né, ali. Num romance de formação, até pelo que você está dizendo e pelos autores que você leu, a gente observa que há um desenvolvimento do personagem, tanto do ponto de vista físico como psicológico. Para um escritor como você, é mais difícil acompanhar esse desenvolvimento psicológico do que o físico? O físico parece que é mais natural. Como é que trabalha esse psicológico? No meu romance, eu optei por construir ele com duas vozes narrativas. Uma, quando está tratando do presente ali do Joel, com 30 e poucos anos, na primeira pessoa, e quando fala desse momento da adolescência dele ali, 13, 14 anos, na terceira pessoa. Então, isso procurei um pouco para fazer isso para evidenciar a construção do próprio romance, de como esse Joel, com 30 e poucos anos, está escrevendo ou lembrando da história dele, retrabalhando a história dele. Então, isso acho que é uma das maneiras, assim, você fazer o próprio personagem olhar para a própria história, assim, né? Então, isso você evidencia uma certa construção psicológica. E quando você coloca na terceira pessoa, você consegue narrar, né, ali um pouco de fora, assim, né, o que está acontecendo. E a escrita no presente, assim, né, em primeira pessoa, também é uma maneira quase diarística, assim, né, de você escrever pensamentos ou então emoções, né? Nesses romances de formação em que a gente acompanha, né, toda essa trajetória do personagem, de certa forma a gente pode observar que fica um registro histórico, não é, de determinada época, Miguel? Sim, em alguns mais, em alguns menos, e alguns a gente acompanha uma transformação do próprio mundo, ou do tempo que esse personagem está vivendo, como ele está se adaptando a isso também. E isso é que eu acho que também causa um pouquinho a identificação do leitor. Sim. Ele está mais ou menos presente naquela determinada época. Uhum. Agora, o mais interessante é quando você não está naquela época e você volta com o escritor. Você vai ao passado e revive, parece que você está vivendo intensamente aquele personagem. Essa técnica da escrita, Miguel, é valorizada, ou seja, é preciso sim estudar também a técnica da escrita? A técnica da escrita, eu acho que é algo que a gente vai desenvolvendo, aperfeiçoando ao longo da vida, né? Quanto mais você lê, melhor, né? Quanto mais você lê bons livros, melhor.
em relação a uma época, né, a escrever sobre uma época, isso é algo que sempre acaba demandando uma imersão do escritor, né, estudo, pesquisa, né, então hoje em dia com a internet isso auxilia bastante, assim, né, por exemplo, me transportei lá para Cancún, para vários lugares de Cancún pelo Google Maps para entender, para escrever sobre aquele lugar, né, enfim, li sobre enfim, aquele momento ali. Bom, a gente vai ouvir de novo sobre a formação de leitores agora. Além de você, vamos saber como é que se formam os leitores desse romance de formação. Eu acho que é o papel de qualquer romance, mostrar para o leitor, permitir que ele entenda mais sobre o mundo, sobre ele mesmo, sobre talvez o que é tornar-se adulto, o que é entrar, né? As dificuldades, enfim, dessa passagem da infância, da adolescência para a vida adulta, do que é esperado de você. Então, de certa forma, eu acho que o romance, no caso do romance de formação, é como qualquer romance, quer dizer, permitir que o leitor entenda melhor o mundo e tenha palavras para recobrir aquilo que é novo e que ele ainda desconhece sobre os outros e sobre ele mesmo. Interessante pensar o romance de formação, ele como o que se espera da gente. O que é ser adulto na sociedade? O que a sociedade espera de cada um? Eu estou de acordo com isso? Quer dizer, o que me é imposto? O que eu concordo? Como lidar com as mudanças sociais? Porque a gente vive um momento de mudanças muito profundas, né? Então, como lidar, né, para a gente pensar assim, talvez seria interessante, como lidar com o novo, com as mudanças, com as transformações, de uma forma de ter coragem também para se adaptar e permitir que esse novo e que novas mentalidades venham e menos se apegar a um passado mítico, inexistente, tão construído quanto qualquer coisa. E aí eu pergunto para você, tem algum trechinho aqui do seu livro que foi um momento assim de criação, alguma coisa que é cara para você, ou você tem um carinho especial que você pudesse escolher e ler para a gente aqui no Trilha de Letras? Volto à cadeira e olho mais uma vez meu reflexo naquele espelho negro. A orelha de abano, as mãos que pousam na escrivaninha. Giro a cabeça algumas vezes para não perder nenhum detalhe do meu próprio rosto. Mexo no mouse para tirar o computador da hibernação. Fecho o navegador e abro a pasta de documentos em busca do arquivo referente ao meu discurso no velório do meu pai. Já não me lembro de onde tirei aquela ideia inicial, sobre a vida como uma trama complexa de acontecimentos intencionais e casuais que vão se juntando. Tem algo em comum com a reflexão que Samir trouxe sobre a história de José, exceto que, para ele, existe alguém do outro lado dessa trama, o próprio Deus, no caso, que não necessariamente está ordenando cada coisa que ocorre, como um títere, mas que tem a vantagem de conseguir enxergar o todo, como um tapeceiro que vê o lado certo do tapete enquanto nós contemplamos apenas um emaranhado estranho, nada ou pouco belo. Na sua escrita, a gente reconhece no personagem também essa forte identificação dele mesmo com o pai e o custo que é, muitas vezes, para o personagem se revelar para nós, leitores, né? Inclusive dizendo que ele vai mentir, lidando com algumas situações que são frágeis e caras para o ser humano. Isso aparece muito no romance de formação também. Como é que o personagem se mostra para esse leitor, não é, Miguel? Eu acho que sim. Acho que a gente tem uma tendência a segmentar a nossa vida, né, e a não conseguir olhar muitas vezes para alguns aspectos dela ou para alguns trechos, né, mais nebulosos, né, mas isso eu acho que a literatura acaba, às vezes, organizando um pouco isso, né? E mostra como consegue mostrar de forma melhor, assim, como que tudo isso acaba contribuindo para quem a gente é, para a gente ter se tornado quem a gente é. Né? Miguel e os personagens. Miguel Del Castillo, se você tivesse que revelar o que a literatura significa para você, o homem que se tornou, o profissional que se tornou, enfim, como é que ela mudou a sua vida ou transformou? Para mim, a literatura foi a possibilidade de expandir o meu universo, que por alguns motivos estava sendo pequeno e eu consegui extrapolar isso. Assim. Tem a ver com aquilo que eu falei antes, dessa identificação com o outro, com a possibilidade de viver outras coisas, outras experiências. Assim. E acho que isso muita gente talvez se identifique um pouco com essa ideia do que a literatura traz para si. Assim, né?
Olha, ótimo. Eu acho que a nossa conversa, de certa forma, foi uma expansão ainda maior desse universo, não é? A gente aprendeu muito com você. Obrigada pela sua presença no Trilha de Letras. Foi um prazer tê-lo aqui. Todo meu, muito obrigado. Não é, gente? Não foi bom? A gente, na verdade, conhece a literatura do outro e acaba se conhecendo um pouquinho mais também. Nós voltamos na próxima semana com o Trilha de Letras. Trilha, o caminho da literatura passa por aqui, na TV Brasil.